Não, senhor. O senhor quer que simplesmente qualquer assunto que apareça lá, Me desculpe, a gente decida? Me desculpe. Decida por intuição. Me desculpe, não é qualquer assunto, é assalto aos aposentados. Pela lei. Tem que cumprir a lei, senador. Me desculpe, não é qualquer assunto, é assalto aos aposentados. Tem que cumprir a lei. Vossa Senhoria, entre o senhor ficar que a gente do lado dos aposentados e do lado das associações, Vossa Senhoria ficou do lado das associações. Não, senhor. O senhor está pegando os dados que tem hoje. Suspendeu alguma associação? O senhor vai responder o que o senhor está falando. Vossa Senhoria... Senhores, por gentileza. Suspendi. Não, senhores, por favor. No caso dos... Suspendi. Antes de sair, suspendi. Suspendi. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, hoje essa CPMI... Senhores, por favor, silêncio. Hoje essa CPMI recebe aquele que ocupou o mais alto cargo do INSS. Uma autarquia que deveria proteger o trabalhador, o aposentado, o idoso. Mas sob sua gestão, milhões de brasileiros foram lesados. Foram roubados. O que estamos investigando aqui não é apenas fraude contábil, é roubo da dignidade de quem mais precisa. É o desconto criminoso no benefício de aposentados humildes. Dinheiro do remédio, dinheiro da comida, descontos feitos por associações fantasmas, convênios suspeitos e um evidente apagão de controle. Diante do volume de descontos associativos, facilitado pelas falhas do sistema de controle do INSS, permitindo inclusive a inclusão de morto há mais de 10 anos na lista dos associados, eu pergunto ao senhor Steffanotto, tudo isso aconteceu por negligência administrativa, cegueira deliberada ou conluio criminoso? Como um profissional com a carreira que tem, de forma objetiva, qual a classificação que o senhor daria a isso? Nenhuma das anteriores. Qual que o senhor dá? Nenhuma das anteriores. O senhor deu 3 opções e a opção correta não é nenhuma dessas 3. Como eu não quero prolongar, porque os outros parlamentares têm, nenhuma das anteriores. O senhor está equivocado nas 3 colocações em relação à minha pessoa. Não, mas eu não estou atribuindo a Vossa Senhoria. Então, a Vossa Senhoria está negando o fato de que houve um esquema... Não, então eu não preciso responder, então, se é sobre mim. Ok, então deixa eu reposicionar. Me parece que Vossa Senhoria está querendo negar nessa CPI que ocorreu a roubalheira aos aposentados. Eu não atribuí a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria. Desculpa, senador, eu concordo, o senhor não me atribuiu ainda. O raciocínio do senhor está indo para isso. Eu acho que a Vossa Senhoria que está se auto-atribuindo. Não, ninguém se auto-atribui. Eu não vim aqui, eu estou falando aqui já 4 horas, mostrando o que eu fiz. Me pareceu a preocupação de Vossa Excelência nessa direção. Mas eu vou agora para uma entrevista que Vossa Senhoria deu. Pois não. O senhor concedeu entrevista à CNN em maio de 2025, afirmando que houve um aumento do número de segurados cadastrados por entidades Silêncio, por favor. que já possuíam acordos anteriores. E o senhor repetiu hoje aqui, como gestor público, não poderia simplesmente cancelar esses acordos, suspender os descontos sem um processo formal, com o devido respeito, palavras de Vossa Excelência aqui, ao contraditório e à ampla defesa. Ok. Nesse caso, entre 2 direitos que estavam aqui em xeque, qual público mereceria maior proteção? Dos aposentados, muitos deles vulneráveis, ou das associações? Senador, a Constituição não flexibiliza o direito à ampla defesa e contraditório com outros direitos concorrentes no mesmo momento. Eu vou repetir a pergunta. A ampla defesa e contraditório, senador, nós não podemos abrir mão dela. Okay, é uma questão civilizatória, senador. Eu vou clarear um pouco mais a pergunta. Não é uma questão ideológica. Vou clarear um pouco mais a pergunta. Vou clarear um pouco mais a pergunta. Por favor, senador. Qual direito era mais importante proteger naquele momento? Das associações ou dos aposentados? Sem dúvida nenhuma dos aposentados. E por que não fez? Eu abri a apuração. Abriu a apuração? Claro. Vossa Senhoria tinha sido notificado antes, o INSS tinha sido notificado antes da operação final, de que falhas haviam, de que fraudes haviam. E veja, em outra entrevista, Vossa Senhoria, agora no final de 2024, o senhor disse que o desconto associativo é um assunto bastante delicado. Veja, Vossa Senhoria está indicando aqui saber do problema. Por isso, incluiu a biometria. Ora,
Se era delicado indicando que sabia dos descontos indevidos, por que não foi feito um pente fino naquele momento no INSS e nessas associações? Isso não foi um gesto de omissão? Por que não suspendeu cautelarmente os descontos? Senador, quando o senhor faz um juízo dizendo que porque eu falei que era sensível, o senhor tem as conclusões do senhor, dali para frente a pergunta está contaminada. O senhor fez juízo de valor, que não é o mesmo juízo meu, a pergunta está contaminada. Eu mandei abrir a apuração, pedi que a apuração fosse feita, eu apresentei isso aqui, e o que o senhor está dizendo é que qualquer problema que apareça na INSS, e aparecem problemas importantes, outros menos importantes, que a gente deve ir lá e explodir tudo. Então, eu vou não se faz gestão assim, senador. Vou perguntar de forma objetiva, Por favor, senador. Sem qualquer viés. Por que Vossa Senhoria, então, não suspendeu cautelarmente essas associações e esses descontos? Porque não pode. Não pode? Vossa Senhoria disse agora há pouco que entre o direito das associações silêncio. E a proteção dos aposentados, o direito dos aposentados deveria ser prestigiado sempre em sua defesa. Mas Vossa Senhoria acabou de dizer agora que eu tenho que apurar, senador. Eu tenho que apurar. Veja, a CGU sugeriu, a Polícia Federal apontou e Vossa Senhoria não fez. A Polícia Federal só foi conversar com a gente Não, o senhor falou, o senhor me desculpa, o senhor fala as culpas quer retirar. Não, é só não, o senhor falou da Polícia Federal. A Polícia Federal, eu só fui saber que a Polícia Federal estava envolvida nisso quando eles foram na minha casa, às 6 horas da manhã. A CGU te notificou? Segunda coisa, eu pedi a Polícia Federal que me informasse se havia alguma coisa. Não, olha, porque eles têm mais de coisa. Eu vou chegar na CGU. A CGU notificou depois que eu tinha feito muita coisa, eu já apresentei aqui. E eu mandei apurar para daí tomar as decisões. E eu estava fazendo uma coisa muito mais importante, que era mudar estruturalmente esse modelo. Por isso que eu falei que era sensível. Veja Vossa Senhoria, vou repetir, e aqui vou afirmar, é minha opinião. Claro, eu respondo. Entre ficar do lado do aposentado ou das associações, o senhor preferiu ficar por dever de cautela, segundo o que Vossa Senhoria está dizendo aqui, do lado das associações. Nesse caso, os mais vulneráveis não pôde contar com a consciência e o dever funcional de Vossa Senhoria. O servidor público tem que seguir o rito. Não, senhor. O senhor quer que simplesmente qualquer assunto que apareça lá, a gente decida por intuição. Me desculpe, não é qualquer assunto, é assalto aos aposentados. Tem que cumprir a lei, senador. Me desculpe, não é qualquer assunto, é assalto aos aposentados. Tem que cumprir a lei. Vossa Senhoria, entre ficar do lado dos aposentados e do lado das associações, Vossa Senhoria ficou do lado das associações. Senhor, o senhor está pegando os dados que tem hoje. Suspendeu alguma associação? O senhor vai responder o que o senhor está falando. Senhores, por gentileza. Suspendi. Não, senhores, por favor. No caso dos... Suspendi. Antes de sair, suspendi. Suspendi, o senhor está equivocado. O senhor está mal informado. No caso, não. E eu vou responder. Vou responder. Eu cumpro a lei. Que a CGU está mal informada, que a Polícia Federal está mal informada. Não, a CGU erra. Porque isso é relatório deles. A CGU erra. Eu trouxe aqui material mostrando que errou com o INSS em várias oportunidades. Eu representei a CGU junto ao gabinete do ministro. Repito. Não, o senhor está equivocado. Não estou equivocado. Está equivocado. Não, o senhor falou que eu não suspendi nenhuma. Não é verdade. Vossa Senhoria, não é verdade. Diante das evidências do assalto aos aposentados, entre ficar do lado dos aposentados e protegê-los, suspendendo cautelarmente as associações por descontos indevidos, e ficar do lado dos aposentados, Vossa Senhoria ficou do lado das associações, não suspendeu. E aqui por uma filigrana jurídica, dizendo, eu teria que obedecer o devido processo, eu teria que obedecer a ampla defesa do contraditório. Ora, se estão atacando os aposentados que são vulneráveis, até à luz do livro que Vossa Senhoria escreveu, falando de direitos humanos, defesa de direitos humanos, não para os vulneráveis, para as mulheres vulneráveis aposentadas, porque Vossa Senhoria permitiu que continuassem descontando. Isso prosseguiu, só parou quando houve a operação da Polícia Federal. Não houve suspensão. Então, me perdoe, me parece contraditório dizer que tomou providências, mas ao identificar que tinha ali indícios de descontos indevidos, e Vossa Senhoria teve uma preocupação, e aqui não quero entrar no mérito da extensão da preocupação de Vossa Senhoria com relação à questão dos descontos, mas Vossa Senhoria identificou que tinha, e aí inicia a questão da biometria. Mas ainda que diante desses indícios, ainda que diante da sugestão da CGU, não suspendeu cautelarmente os descontos. Aqui está meu ponto de crítica,
Porque, ao invés de ficar do lado dos aposentados, preferiu garantir o direito à ampla defesa e o amplo contraditório das associações. E aí, com todo respeito, fraudaram o INSS. O sistema de controle falhou, pecou e expôs os nossos aposentados. E aí, senhor presidente? Posso, presidente? Posso, deputador? Deixa ele terminar. Pois Quer acrescentar aqui ou na sequência? Não, pode terminar, excelência. Vosso tempo. Aí, senhor presidente, eu poderia trazer aqui, eu tenho um mapa completo, e aí esse mapa, eu vou publicar na minha rede social depois, das medidas que foram adotadas na gestão de Vossa Senhoria e do Ministro da Previdência para afastar os filtros de cautela no processo de associação, no processo de checagem dessas listas que eram incluídas para descontos associativos. Começou em março, para encerrar, com o excelência, pedido da CONTAG, pedindo desbloqueio. Naquele momento, houve um parecer contrário. Posteriormente, esse parecer foi afastado para autorizar os descontos. Depois, ao invés de enfrentar a questão, não, vamos afastar aquilo que dificulta a liberação para os descontos associativos. E foi isso que aconteceu a partir de agosto, a partir de setembro, com a nomeação do senhor Vigílio, outubro, dezembro... Para encerrar, excelência. Eu estou encerrando, senhor presidente. Por favor, que há os demais colegas aí aguardando, por gentileza. Eu agradeço a preocupação de Vossa Excelência, senhor presidente. Pois não, excelência. Eu estou encerrando, não vou atormentar. Não, é sempre um prazer, mas é porque o prazo já esgotou, excelência. Conceda a palavra ao depoente para que ele possa fazer a sua manifestação. Senador, o senhor está equivocado. E o senhor esqueceu de incluir nessa sua cronologia todos os atos que nós fizemos. Tanto eu como o ministro Carlos Lupe jamais tomamos medida para piorar a situação. A gente mudou o modelo. E não, o modelo foi mudado de vez em 1º de fevereiro. A Polícia Federal fez a sua operação em 23 de abril. Então, na fala que o senhor colocou, tem alguns equívocos. Primeiro, que foi só com a Polícia Federal quando chegou. Não é verdade. Desde 1º de fevereiro de 25, a medida que nós desenhamos, que nós implementamos, gostaria que tivesse sido mais rápido, concordo com o senhor, ela foi implantada. Não foi implantada por ninguém antes. E se o que o senhor está colocando, que todas as fraudes, quando acontecem, é responsabilidade de presidente do INSS, tem que chamar aqui todos os últimos 40 presidentes. Para a gente avaliar primeiro se teve fraude e depois responsabilizá-lo objetivamente. Eu discordo do senhor, lamento a opinião do senhor. E se eu puder ter acesso àquilo que o senhor vai mandar para que a gente possa responder ao senhor, será um privilégio poder debater com o senhor, ainda que em âmbito particular. Muito obrigado, excelência.